Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Ai, professor, não dá nem tempo da gente. Não, não dá tempo da gente nada. Então, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Hoje a gente começa uma outra levada. Nesta outra levada, começamos Biologia B. Então, em Biologia B, claro, a gente está vendo sempre as coisas mais importantes. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Então, nós vamos trabalhar com os senhores, começar a ver com os senhores a parte de visão celular, porque não tem uma prova de vestibular de biologia que não caia de visão celular. Pode aparecer como gametogênese, pode aparecer como tópicos da tipos de meiose, mas sempre vai aparecer. Temos que combinar uma coisa: se não aparecer, você olhou a prova de biologia, independente da qual região do país que você está fazendo. Se não aparecer meiose e mitose, levante a mão, chame o fiscal e simplesmente diz assim: seu fiscal, pode trocar essa prova. Ele vai dizer: por quê? Não tem meiose e mitose. Ele vai olhar para você e vai dizer: professor Fábio, sim, sempre vai ter questões de meiose e mitose. Então, é importantíssimo. E já que a gente vai começar genética a partir de amanhã, então a biologia B, genética, eu quero que você entenda muito bem essa parte de meiose e mitose para que você não tenha problemas, ok? Então vamos trabalhar nessa aula exatamente esta situação. O que é que nós vamos ver? Nós vamos começar a trabalhar com os senhores, basicamente, ciclo celular. Então, o ciclo celular, ele vai me trazer uma parte aonde eu tenho modificações no núcleo e no citoplasma, desde a sua formação até a sua formação em novas duas células filhas, uma célula mãe se transformando e virando duas células filhas. Aqui eu tenho uma célula, dois Ns, ela vai se dividir e formar duas células, dois Ns. Então, isso daqui é importante. A preparação desta célula, a preparação e formação dessas células, eu vou ter o que nós chamamos de ciclo celular. Um ciclo celular ele pode ser curto. Nas hemácias, por exemplo. Quanto tempo de vida tem uma hemácia? Lembram? Em média, a hemácia vai apresentar 120 dias. Então, nesse exato momento, sabe o que está acontecendo? Você está matando um monte de hemácias. Mas nesse exato momento, na sua medula vermelha óssea, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar produzindo hemácias em um tecido hematocitopoético ou hematopoético. Você está no ciclo curto. Então, significa dizer que as células lábeis têm pouco tempo de vida. Elas estão fazendo rapidamente as divisões de mitose. Então, a hemácia é assim. E as células meristemáticas, para quem esqueceu, as células meristemáticas são as células de multiplicação dos vegetais. Lembra? Meristema primário, vegetais crescem pelas pontas. Então, você tem, basicamente, esta estrutura aqui. Muito bem. Eu tenho um ciclo médio. Esse ciclo médio, as células já têm uma especialização maior. Elas já têm um tempo de vida maior. Então, essas células são chamadas de estáveis. Essa classificação não fui eu que fiz. Foi quem? Foi um jovenzinho chamado Bizzozero. Isso. Se você pegar, alguém perguntou assim, tem o nome de uma lei? Nós temos aqui, na citologia, quando a gente for ver, duas leis bem importantes. E, Gustavo, a lei de Spencer e a lei de Drich. Então, a gente vai exatamente visualizar essas duas assim que a gente já começar de novo a citologia
a biologia A. Então, a lei de Spencer e a lei de Driesch. Uma da constância volumétrica e outro, o volume aumenta ao quadrado, ao cubo, enquanto que a área aumenta ao quadrado. Então, se uma célula começa a crescer, ela não vai suportar crescer muito rápido. Então, o que que ela faz? Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que se dividir. Então, a divisão, ela vem dessa necessidade da célula não morrer. Então, as células de ciclo curto estão fazendo a divisão rapidamente. Tudo bem? Beleza? Ciclo celular médio, osteócito, né? Osteócito, por exemplo, um hepatócito. Lembra que quem é hepatócito? É uma célula do fígado. Então, elas duram muito tempo, 10 anos, 15 anos. Então, se você tratar bem as suas células vão tratar bem você. Então, a célula do fígado, ela é uma célula que vai destruir muitas substâncias tóxicas. Então, é bom, se uma pessoa não bebe álcool, difícil, mas se ela não bebe, em excesso, é claro, porque álcool em pouca quantidade é remédio. Sempre lembrando, quantidade e a concentração é que diferencia remédio de veneno. O ciclo celular longo, os neurônios, por exemplo, e a musculatura estriada, esquelética, cardíaca, eles são o quê? Células permanentes. Estas células, principalmente musculatura estriada e neurônios, são células que não se dividem mais depois de atingir o seu estágio adulto. Ela simplesmente fica num estágio de divisão que a gente vai chamar de G0. Porque daqui a pouco a gente vai ver G1, S e G2. Então, nós temos extremamente divididos esses espaços. Muito bem. Quando eu começo a divisão de celular em uma célula, dois Ns, essa célula, ao se dividir e formar duas células diploides, dois Ns e dois Ns, exatamente igual, é porque uma coisa teve que ser igual, teve que ficar igual. E o que teve que ficar igual? O material genético. Aqui, eu tenho uma célula 2Ns. Esta célula entra em divisão. Só que ela vai formar duas células, primeiro, haploides. De uma célula diploide, somática, de uma célula diploide, somática, de uma célula diploide reprodutiva, eu vou formar duas células haploides e aqui ela vai formar duas células haploides. Então, o que é que significa isso? Significa isso aqui, que eu tenho a formação de quantas células? 4. E essas 4 aqui, elas têm a metade do número de cromossomos. Então, essa primeira divisão, ela foi reducional. E essa segunda divisão, ela foi equacional. Lembra que eu falei? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa estrutura aqui, ó, e lembrar o que que é ela? Ela é o DNA. Então, isso aqui é a fita de DNA. Esta fita de DNA, você vai ter aqui. Abrindo ela, A se liga com T. Aqui, G se liga com C. Então, isso daqui, na verdade, formou isso daqui. Então, a partir desse momento que eu tenho essa estrutura, então, esta fita de DNA, isso daqui eu vou chamar do quê? De cromátide ou cromatina. Então, isto tudo que eu estou vendo aqui, isto tudo que eu estou vendo aqui, é a minha fita de DNA. Você lembra como é que o DNA faz a replicação? Então, aqui ele vai fazer a replicação. Ele vai duplicar a fita. Então, aqui eu tenho o quê? A duplicação da fita. Este pedaço aqui, ele vai começar a se condensar. Então, eu vou fazer ele aqui condensado. Esta parte aqui, centrômero, já está condensada.
Então, nem mexo nela. Agora, toda esta fita aqui vai se enrolando nas estonas e simplesmente vai ficando extremamente condensado. Por que é que eu vou condensar? Olha só, toda esta parte aqui, eu vou condensar aqui, ó. Então, ele vem e eu estou condensando. Esta partezinha aqui já está condensada. E agora vem toda essa parte aqui que eu vou condensar. E o que é que você vê formado aqui? Aqui eu tenho o cromossomo. Para que servem os cromossomos? Os cromossomos dizem como somos. Como somos? Está no cromossomo. Então, isso daqui é a fita de DNA condensada e duplicada. A partir disso, eu vou chamar isso daqui de cromossomo. Este cromossomo é um dos pares. Então, aqui ele vai encontrar, quando ele for se dividir, exatamente quem? O outro do par. Por isso que aqui, para nós temos o quê? Nós temos o quê? 46 cromossomos. 46 cromossomos. Aqui 23, aqui 23. Neste caso aqui, eu tenho 46. Só que aqui são duas células de tamanhos menores, menor volume. Tudo bem? Conseguiram entender assim? Aqui, quantos cromossomos eu tenho? 2. Quantas cromátides eu tenho? Uma, duas, três, quatro. Isto daqui, se for o alelo azão, este daqui vai ser o azão. O alelo desse daqui pode ser azão? Pode. Mas pode ser azinho? Pode. Nunca vai ser azão, azinho. Então, aqui não pode ser azão, azanho. E aqui também não pode ser azão, azinho. Por quê? Porque, na verdade, eles são idênticos. Então, se aqui, nesse par, eu tiver o azão, aqui vai ser azão. Azão aqui, azão aqui. E se aqui for azinho? Azinho aqui, azinho aqui. Conseguiram entender isso? Então, eu tenho 4 cromátides. Eu tenho 2 cromossomos. Um veio do pai, outro veio da mãe. E os dois trazem a mesma informação. Como assim? Esta informação aqui é para a cor dos olhos, neste cromossomo, e esta daqui também é para a cor dos olhos. Mas aqui pode ser olhos verdes, castanhos, azuis. E aqui, verdes, castanhos, azuis. Aqui pode ser com pigmentação da pele. Aqui, sem pigmentação da pele. E é isso que aumenta o quê? A variabilidade. E quando se aumenta a variabilidade, aumenta o potencial de sobrevivência de determinadas espécies. Conseguiram visualizar e entender isso? Sim ou não sim? Tudo bem? Perfeito? Então, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que saber exatamente isso. Por isso, a importância de perdermos este momento. Por que que ele vai se condensar? Porque isso daqui é uma fita. E a fita, se ela ficar esticada, na hora que você vai puxar para um lado, porque isso daqui vai fazer divisão, vai puxar ou metade dele para um lado, ou vai puxar cada um do par para o lado. Então, se eu vou fazer o deslocamento dessa fita, se ele enroscar em alguma coisa, eu vou perder um pedaço. Eu vou deletar um pedaço. Então, eu vou ter o quê? Uma deleção. Então, eu não posso me arriscar em perder nada de nenhum desses pedaços. Por isso, eles vão se dividir assim. Então, eu condenso para mais fácil transportar.
Pensa bem. Eu tenho aqui, eu tenho aqui 1 litro de leite, mas esses 12, compra uma caixa com 12. Meu Deus do céu, é bem pesadinho, nossa. E aí o que tem que fazer? Tem que carregar a escada acima. Então, se eu pegar esse litro de leite, começar a ferver, começar a evaporar, e ele começar a ficar condensado, o que sobrar ali, eu vou ter uma latinha de leite condensado. Por que que eu condenso? Para transportar. Se você chegou em casa hoje, não deu tempo de comprar leite, você precisa tomar leite e não tem leite, pega lá a lata de leite condensado, coloca no liquidificador, pega 700 ml de água e descondensa esse leite. Bate no liquidificador, você vai ter o quê? O leite de volta. E por que que o leite condensado ele é extremamente doce? Porque evapora a água e fica quem? O açúcar. E ele começa a caramelizar, por isso começa a ficar escuro. Ah, que legal. Mas isso também vai ser uma outra aula, gastronomia, não agora. Então, eu preciso ter isso em mente. Tudo bem? Dúvidas? Dívidas? Lembre, quanto mais você estuda, menos dívida você tem. E é diretamente proporcional. Muito bem. Vamos para frente agora, que agora a gente vai começar a trabalhar. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui, basicamente, o quê? Eu vou ter a parte de formação. Então, olha só, eu vou ter a parte de formação. Quais são as partes de formação? A parte de intérfase, preparação para a divisão, ou entre as fases da divisão, e a divisão celular. A divisão celular está aqui. Então, eu vou ter aqui intérfase com G1, gap, primeiro intervalo, S, síntese de DNA, e G2, gap 2, segundo intervalo. A partir daqui, eu comecei, me preparei e eu vou começar a dividir nesse sentido. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Quer lembrar? Prometa, Ana, telefonar. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Isso daqui para as divisões celulares. Muito bem. Quando eu trabalho no ciclo celular, eu vou começar com o quê? A célula se dividiu e ela vai começar a fazer o quê? O seu crescimento. Ela está em G1. Em G1, se ela não for se dividir, ela pode entrar em G0. Então, aqui você teria os neurônios, por exemplo. Essas células não se dividem mais, não entram mais na fase de divisão. Mas não, estou crescendo, crescendo, crescendo. Agora, eu vou para a duplicação do DNA. Aqui, eu estava sobrevivendo. Então, as minhas mitocôndrias estavam produzindo ATP. O meu retículo endoplasmático rugoso estava fazendo síntese de proteínas. Só que quando eu vou agora intensificar e me concentrar exatamente aonde? Eu vou me concentrar exatamente no ponto de fabricação, duplicação do material genético DNA. Passo para G2, agora sim eu vou ter que ter bastante energia. Então as minhas mitocôndrias vão fazer bastante respiração celular, vão inundar isso aqui de ATP para que eu preciso e para que eu possa fazer a divisão. E aí, eu entro na divisão de mitose. O que é mitose? Ah, quando o poodle entra na pet shop. Não. Mitose é a divisão celular onde uma célula vai formar duas igualinhas. Então, eu não posso errar. Então, a mitose, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer reposição. A gente pode induzir os neurônios a fazerem divisão ao invés de passar pelo G0? Sim, você pode, tem técnicas hoje que conseguem fazer isso. Então, quando você tem determinados, Edson, quando você tem determinadas células, você pode induzi-las a fazer isso. O cérebro, normalmente, ele, como ele é plástico demais, ele não faz isso. Mas eles têm ninhos do quê? De células-tronco, que essas podem se dividir até chegar no estágio que tem que chegar. Tá ok? Então, isso é importante. Aqui, vamos começar a trabalhar com a divisão. A divisão, 2 cromátides, 4 cromátides. Eu venho aqui e G1.
Então, o que que acontece? Em G1, eu vou ter, basicamente, o meu cromossomo com uma fita. E se ele está com uma fita, o que que acontece? Simplesmente, então, então não tem como o tumor se desenvolver a partir de neurônios, né? Já que um tumor é quando as células se replicam sem parar. Por isso que tumor cerebral é bem difícil você encontrar. Mas, lembra, nós temos células tronco, e essas células tronco pluripotentes, esses ninhos, aí eu posso afetar essas células. E aí elas vão fazer com que se multiplique antes de chegar exatamente aonde. Porque pensa bem, são células tronco que podem se dividir até chegar no seu estágio G0. Chegou no estágio G0, ou seja, ela está crescida e madura, o neurônio não se divide mais. Então, esse dali, para sofrer essa divisão, é mais complicado. Mas, lembra também, quem é que protege esse sistema nervoso? São tecidos. A meninge é um tipo de tecido. E tem células. Então, se for nesta, o tumor pode começar a crescer e se expandir e fazer o quê? Simplesmente crescer na massa encefálica, empurrando ela, não dentro dela. Então, você tem exatamente isso, ok? Então, sempre é bom a gente lembrar de todas as situações. E aí? E aí eu estou aqui. Duas cromátides, então eu tenho um desses e mais um. G1, S, eu vou duplicar. G2, vou começar a me condensar. Entro no máximo de condensação e vou fazer a divisão. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem? Então, para garantir que tudo dê certo, pensa que eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com a parte de divisão celular. Então, nessa divisão celular, eu preciso garantir que as etapas da divisão elas sejam perfeitas. Porque se for uma mitose e der errado, neoplasia. Se for uma meiose e der errado, síndromes cromossômicas. Então, controlar as transições entre as etapas, a etapa anterior e a próxima. Deu certo? Está dando certo? Assegurar que cada etapa ocorra somente uma vez. Porque senão, não sei se você lembra do cromossomo gigante, nas drosófilas melanogaster, o DNA começa a se dividir e não para mais. Em vez de eu ter duas fitas, eu vou ter basicamente 100 de cada lado. E aí fica impraticável a célula se dividir. Se algo não der certo, ocorre a apoptose. Lembram o que é uma apoptose? É um suicídio celular controlado. Então, se eu estou com problemas em uma célula, essas células podem chamar leucócitos do tipo NK, natural killer. Para quê? Para destruir essas células cancerígenas. Eu posso entrar com os lisossomos para, mudando o pH, destruir essas células cancerígenas. Por quê? São células que se dividiram errado. Então, eu vou tentar garantir exatamente que elas não se dividam errado. Então, aqui estão os principais ciclos de controle. O controle do ciclo. Olha só, aqui está G1. Então, a célula está fazendo o quê? A célula está sobrevivendo. Então, ela vem aqui, vai crescendo, chega nesse estágio, primeiro ponto de checagem. A célula aumentou de volume? Sim. O meio é apropriado? Sim. DNA foi danificado? Putz, sim. Então, vamos destruir essa célula. Essa célula não continua a se dividir. Puxa vida, que tristeza.
Vamos matar essa célula. Acontece que, olha só, a célula está se dividindo? Sim. A célula aumentou de volume? Sim. O meio é apropriado? Sim. O DNA foi danificado? Não. Continua. S. Duplicou a fita de DNA. G2, mitocôndrias. Tem ATP. Opa, parou. Vamos ver o que está acontecendo. Segundo ponto de checagem. Aqui, entre G2 e é onde vai começar realmente a divisão. O DNA foi danificado? Não. A célula aumentou de volume? Não. Parou aqui. Não, a célula aumentou de volume. Opa, então, agora, o meio apropriado é, eu venho para cá. Prófase, metáfase, anáfase. Parou. Eu consegui duplicar as fitas? Sim. Eu separei as fitas? Sim. Ponto de checagem M, a formação e adesão do fuso mitótico normal? Sim. Está indo cada um para um lado? Sim. Então, agora, eu posso terminar a minha divisão. Então, professor, sempre vê os cromossomos condensados e duplicados, mas de forma geral, aquela N, a melhor representação deles, né? Porque fase G1, G2 e S representam o período, a gente sempre tá. Murilo, sim, sim para isso que você falou. Se eu tiver aqui somente um desses daqui, significa que esse é o normal enquanto a célula está sobrevivendo, aqui em G1. Então, essa seria a representação do cromossomo. Mas só que aqui a gente chama de cromátide. A cromátide está descondensada. Mas quantas dessas aqui tem nas nossas células somáticas? 46. Então, representando os potenciais 46 cromossomos. Porque, na verdade, quando ele está assim duplicado e condensado, é quando eu posso chamá-lo realmente de cromossomo. Mas é só semântica, não se preocupe com isso. Se preocupe se você entendeu que em G1 ele não está duplicado, porque às vezes eles colocam na prova um cromossomo, dois, três, não está duplicado, e aí você vai ter, mas não tem problema. Então, isso é importante. Dúvidas? Então, vamos para o que viemos para essa noite. Então, aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. Tá. Só para não se perder. Então, aqui, olha só, a mitose. Vamos lá. O que é mitose? Quando o poodle entra na pet shop. Não. Eu não entendi. Mitose. Aumentar o número de células. Isto é importante. Reposição, cicatrização, embriogênese. Lembra embriogênese? Mórula, blástula, gástula, neurula. Nossa, é só divisão de mitose. Cuidado. Reprodução em seres unicelulares. Não é bem uma mitose, mas o processo final é o mesmo. Então, aqui, se eu tiver uma célula somática nossa, 2Ns, significa dizer que vai formar duas células 2Ns. Diploidinhas, bonitinhas, duplicadinhas, perfeitas. Se eu tiver aqui esta jovenzinha que é bem comum no Rio Grande do Sul, mas bactéria. Então, isso daqui é um material genético. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar esse material genético. Ela vai duplicar a célula e cada uma delas vai ganhar necessariamente esse material genético. É que aqui eu vou ter os centríolos. E os centríolos vão formar o aparelho mitótico. Centríolos confusos, áster. Aqui não tem. Então, eu não vou chamar bem de mitose, eu vou chamar de uma divisão celular. A mitose, ela é para as células que vão formar o aparelho mitótico. Mas tem vestibular que está cantando para isso. Então, eu não vou brigar. Se tiver no enunciado, eu não vou brigar com a questão. Existem pessoas que amam brigar com a questão. E aí, ela pode correr o risco de errar a questão. Por quê?
Ah, mas estava escrito. Gente, se está escrito assim, no enunciado é o jeito que eles querem. Não tem problema. Diz assim, uma bactéria fazendo mitose. O ideal seria uma bactéria fazendo divisão celular para aumentar o seu número. Perfeito. Então, não vai brigar por isso. E aí, se houver uma falha na mitose, significa que vai ocorrer o quê? Neoplasia. Neoplasia significa novo tecido ou câncer. Hoje, alguns já chamam de CA. Cuidar com metaplasia, displasia e a neoplasia. Então, olha só. Vamos supor isto daqui, né? Não sei se vocês já imagem e ação. Eu não sei se vocês já descobriram o que é isso daqui. Descobriram o que é isso? Sim ou não sim? Então, olha só. O que é que eu tenho aqui? Isto daqui é o famoso chimas, né? Então, aqui está o chimas. Este chimas aqui, ele é um dos maiores causadores de câncer de esôfago no sul do Brasil. Por quê? Porque simplesmente, olha só, aqui, o pessoal também, Mato Grosso, né, o pessoal ali um pouquinho mais para cima, gosta bastante também de tomar, mas gosta de tomar aqui, ó. Isso daqui é o tererê, ou tereré, como você queira chamar. Isso daqui é o chimarrão. Não é esse o problema, não é esse o problema. O pessoal que toma tererê praticamente não tem nada de CA de esôfago. O pessoal que toma chimas começa a ter problemas com CA de esôfago. Por quê? Porque antigamente a pessoa pegava, ela colocava isso daqui para ferver, e aí isso daqui simplesmente fervia e chiava. Ao chiar, chegava a 80, 90 graus. A pessoa tirava, punha lá numa tabuinha e simplesmente deixava esfriando, colocava esta água aqui e tomava. O gaúcho pós-moderno, sem tempo de muita coisa, começou a fazer o quê? Guardar a água fervendo aqui. E se a água está fervendo, ela está pelando. Se ela está pelando, antigamente pegava o porco, matava o porco, jogava numa prancha, pegava a água fervendo, jogava em cima, pegava a faca e ia raspando o pelo, e o pelo saía fácil. A água estava tão quente que estava pelando, ou seja, tirando o pelo. A água aqui está queimando, a pessoa está tomando, e nossa, mas que barbaridade, esse está quente. Então imagine a pessoa se queimando o tempo todo. E aí você começa a entender que simplesmente, se não for para tomar com água entrando em ebulição, nem tem graça. Geralmente é isso mesmo, Sofia, que o pessoal lá em Pelotas fala, né? Mas que barbaridade! Então nem me venha com esta porcaria. Então vamos chupar bala de lava. Cuidado, porque isso daqui é a temperatura. É a temperatura da água, infelizmente. Se você tomar frio assim, gelado, mas nem é, mas é tererê. O chimarrão é bom a gente cuidar. Então, tome cuidado. O pior que a minha mãe toma fervendo, mesmo. Então, é bom a gente cuidar, exatamente por causa disso. Sabe, vamos pegar aqui, por exemplo, o sul do Brasil, vamos pegar a nossa linda e bela Santa Catarina. Então, aqui.
Aqui tem um litoral, gente, que basicamente não é nosso, é de Deus isso aqui. Então, aqui, isso aqui é Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós temos nesta região, no oeste, no Velho Oeste, na região sul, na Serra, em Lages. O pessoal gosta muito de chimarrão por causa do frio e tal. Então, Santa Catarina, você tem um alto índice de câncer de esôfago, mas também tem câncer de pele. Então, câncer de pele, câncer de esôfago, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo de útero. Nossa. E agora, infelizmente, no Brasil inteiro está aumentando. Agora, Brasil inteiro. Câncer de cólon e câncer de reto. Principalmente por aquilo que a gente come. Então, é importante, é importante a gente saber que você é o que você come. Então, ainda para nós, a gente usa o alimento como, de uma forma errada. Exatamente. A gente usa o alimento de uma forma bem errada. Então, é um problema bem complicado. Por isso, para quem vai fazer medicina, que são vocês que estão me olhando agora, vocês vão estudar muito isso daqui. Agora, se eu puder cuidar um pouco, nossa, vai fazer muita diferença. Muito bem. Então eu já sei. Professor, mas por que que ele causa? Porque é assim, ó. Toda vez que você queima, você precisa acelerar o processo para a reposição de células, principalmente em um tecido de revestimento como a mucosa. Na nossa pele, nós temos queratina, então a queratina te dá uma proteção. Mas a mucosa, ela não tem essa proteção. E aí, ao queimar, eu vou repor. Também, Maria Alice, também a Maria Alice falou assim, eu li que o câncer de reto também está ligado à falta de água, ou seja, as pessoas que não tomam água. Lembra que eu falei, quando eu passei água para vocês, que se você não tomar água da torneira, você toma água do cocô? Foi uma alusão que eu fiz. Por quê? Porque você vai pegar essa água, o intestino grosso, ele é exatamente para isso. E aí o que acontece? Acontece que eu preciso sempre de água, porque senão o cocô vai ficar mais duro, ele vai raspar mais, ele vai fazer mais lesão, que é a mesma coisa do adoçante, que é a mesma coisa de todos aqueles agentes que vão causar problemas no nosso intestino. Então, para ficar com mais vontade para amanhã, vamos começar a ver essa divisão, a divisão de mitose. Então, eu vou ter intérfase com G1-SG2. E eu vou ter a divisão prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter, deixa eu só empurrar aqui um pouquinho mais. Aqui eu vou ter um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Eu não vou fazer coloridinho para não dar G1, S, G2. Tudo bem? Então aqui 2N igual a 2. Vamos ler a mensagem para não ficar nada para trás. Professor, meio fora do assunto, meio fora da resposta, Murilo. O que que significa alimentos antioxidantes? Eles evitam a oxidação do quê? Os antioxidantes, eles evitam que o oxigênio ataque as células, quebre as pontes de hidrogênio, libere mais oxigênio. Então, quanto mais antioxidantes você tomar, comer, significa que menos oxidação você vai ter. E se você tem menos reações, isso para nós vai facilitar. Então, os alimentos antioxidantes, eles evitam a oxidação, ou seja, a reação do oxigênio. O oxigênio, por mais que a gente precise dele, essas oxidações, elas acabam liberando muito H+. E o H+, é uma das substâncias assim que atacam as reações, fazem, interferem nas reações químicas. E aí, isso é o que vai acontecer. Então, agora, em uma sequência,
eu tenho G1, S, G2. Aqui, eu vou ter quem? A célula. Aqui eu vou ter a carioteca. Eu vou colocar esses dois cromossomos aqui. Eles estão se condensando cada vez mais e eles vão se posicionar. Aqui, os centríolos se duplicam e começam a se afastar, indo para polos opostos. Esses centríolos começam a emitir fusos. A carioteca iria atrapalhar, então ela vai desaparecer. Centríolos confusos, áster. Isto é prófase. Aqui eu vou ter a membrana da célula. Essa aqui é minha célula. Aqui os centríolos. Eles estão nos polos. E aqui se posiciona este do par. E aqui se posiciona este do par. Então, na prófase, eles começam a se condensar e se alinhar. Na metáfase, os fusos vêm, batem e vão grudar exatamente no centrômero. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo ao encontro, os fusos dos cromossomos. Ele bate aqui, gruda, gruda, gruda e gruda. E começa a puxar, cada um para o seu lado. Então, na metáfase, o que é que vai acontecer? Os centríolos com os fusos vão encurtar, então eles estão encurtando, e estão trazendo esta parte para cá, estão encurtando, trazendo essa parte para cá. Tudo bem? E agora só falta dividir a célula. Ao dividir a célula, aqui vai ficar uma célula com um cromossomo do pai e um da mãe. Então, ficou com quantos? 2. Aqui vai formar outra célula com um cromossomo do pai e um da mãe. Então, aqui está o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. Eu parti de quantas células aqui? Uma. Com quantos cromossomos? 2. Eu formei aqui quantas células? 2. Com quantos cromossomos? 2. Um do pai e um da mãe. Aqui em cima, um do pai e um da mãe. Aqui embaixo, um do pai e um da mãe. Essa célula aqui, ela se dividiu e formou duas. E isso é o que acontece na mitose. Ok? Então, amanhã a gente vem com as consequências disso. A gente vem com a meiose, já vem com as síndromes e já vem com a neoplasia. Ok? Então, galera, dá uma estudada nesse assunto. Esse assunto é extremamente importante. Esse assunto cai demais nas provas. Então, por isso que a gente tem que entender. Então, eu vou partir amanhã daqui. A gente vai ver os desenhos, claro, melhores. E aí a gente vai seguir. Foi um prazer estar com todos vocês. Tenham todos vocês uma boa noite. E até amanhã. E amanhã é sexta, hein? Sextou. Uhul! Tchau para vocês.